Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático dessa quarentena que não acaba nunca. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de questões temáticas. O tema de hoje é números, operações e propriedades numéricas, um tema que está presente em todos os concursos públicos, né? Para isso, eu trouxe 4 questões retiradas do Enem 2019. São questões ótimas para você que está se preparando para o Enem ou para você que está se preparando para um concurso público, tá bom? Antes de a gente começar, já deixa aquele like no vídeo, pode ser? E não me usa, se inscreve aqui no canal. Quem não se inscreve tá me usando. Isso é muito feio. Se inscreve aí, dá sua força, vamos chegar nesses 50 mil inscritos. A gente já tá chegando, tá chegando. Bora então para as 4 questões de hoje? Vem comigo. Essa primeira questão dizia: um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em reais. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Então, tem os 5 países para os quais eles querem ir, a moeda de cada um, a taxa de câmbio e o gasto diário em cada país. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Eles vão escolher o país que tiver o menor custo diário em real. Se você tem o gasto diário e a taxa de câmbio, para a gente descobrir o custo diário em real, basta multiplicar a taxa de câmbio pelo gasto por dia, só isso. Para resolver a questão, você tem que fazer a multiplicação da taxa de câmbio pelo gasto diário em cada país. É uma questão que envolve operação com números decimais. Se você não sabe fazer operações com números decimais, dá uma conferida nessa aula que vai aparecer aqui, ó. Nesse link você encontra uma aula que eu preparei te ensinando a fazer operações com números decimais. Fechado? Bora então ver quanto esse casal ia gastar na França. Na França eles iam gastar 3,14 vezes 315 ou 315 vezes 3,14. Multiplicação: 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2 que foram 7. 5 vezes 3, 15. Multipliquei o 5, passa para o 1. Aí eu vou colocar o número embaixo do 1, tá bom? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Multiplica o 3. O 3 vai estar debaixo, o resultado vai estar aqui na linha do 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, com que foi 4. 3 vezes 3, 9. Agora, soma tudo. 0, 7 mais 4, 11, vai 1. 1 com 5, 6, 7, com 2, 9. 1 mais 3, 4, mais 4, 8, 9. Eles vão gastar R$ 989,10 se eles forem para a França por dia, né? Para os Estados Unidos, 2,78 vezes 390. Esse zero aqui ajuda, né? 0 vezes tudo vai dar o próprio zero. Então, começa do 9. 9 vezes 8, 72, vão 7. 9 vezes 7, 63, com 7, 70, né? Vão 7. 2 vezes 9, 18. Com 7 dá 25. Passa para o 3, certo? Então vai estar aqui debaixo do zero, que está na linha do 3. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 7, 21, com 2, 23. 3 vezes 2, 6, com 2 que foram 8. Soma tudo. 0, 2, 4, 5 mais 3, 8. 2 mais 8, 10. Esqueci de falar aqui, ó, se você tem 2 casas decimais, só 2 casas decimais, na resposta você tem que ter 2 casas decimais. 2, tá bom? O número de casas decimais que você tiver aqui, você vai ter que ter na sua resposta, certinho? Nos Estados Unidos vão gastar R$ 1.084,20. Na Austrália, 2,14 vezes 400. Então, o 400 ajuda, né? 0 vezes isso tudo dá 0. 0 vezes isso tudo dá 0. Começa pelo 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 2, 8. 856. 2 casas decimais. 2 casas decimais. R$ 856 é o mais barato até agora na Austrália. No Canadá, 2,10 vezes R$ 410. 0 vezes tudo dá 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Passa para o 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Soma 0, 0, 1,
2 mais 4, 6, 8, 1, 2 casas decimais, 1, 2 casas decimais. Bom? Então, por enquanto está ganhando aqui a Austrália, que é o mais barato, né? Reino Unido, 4,24 vezes 290. 0 vezes tudo dá 0. 9 vezes 4, 36, vão 3. 2 vezes 9, 18, com 3 é 21, vão 2. 4 vezes 9, 36, com 2, 38, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Soma 0, 6. 1 mais 8, 9. 4 mais 8, 12, vai 1. 4 mais 8, 12. 1, 2 casas decimais. 1, 2 casas decimais. Então, o país mais barato é a Austrália. Eles vão para a Austrália conhecer os cangurus. Essa é a resposta dessa questão. Então, tá vendo? Uma questão muito simples que envolve apenas continha, multiplicação envolvendo números decimais. Esse tipo de questão você não pode errar na sua prova, que é uma questão simplesmente de atenção, né, para ver se você faz as contas certinho. Só isso, tá bom? Bora para a segunda questão. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. Não precisava falar isso, né, gente? A gente já está cansado de saber disso nessa pandemia. Essa pandemia não acaba. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é qual? Então, a gente tem que transformar esse número em um número que envolve potência de 10. Como que a gente faz para transformar um número em uma potência de 10? A gente vai multiplicar esse número por 10. Então, observa, todas as respostas aqui tem 1,1. Então, a gente tem que andar com essa vírgula até chegar aqui no 1,1. Para cada casa que você andar com a vírgula para a direita, significa que você está multiplicando o número por 10. Se você multiplica o número por 10, para ele continuar tendo o mesmo valor, você tem que descontar esse 10 que você multiplicou. Então, se eu andei com a vírgula uma casa para a direita, eu multipliquei por 10 elevado a 1. Então, eu vou multiplicar aqui depois por 10 elevado a menos 1. Assim, ó. Então, se a vírgula estava aqui, andei uma casa para a direita, veio para cá, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 1. Certo? Que aí, ao fazer essa multiplicação, eu volto para o número original. Então, esse é o segredo. A cada vírgula que você andar, você multiplica por 10 a menos 1. Então, ó, 10 a menos 1, andei outra casa 10 a menos 2, andei outra casa 10 a menos 3, andei outra casa, cheguei aqui no 1,1, 10 a menos 4. Então, ó, andei com a vírgula que estava aqui, 1, 2, 3, 4. Se eu andei com a vírgula 4 casas para a direita, vou multiplicar por 10 elevado a menos 4. Então, essa é a resposta dessa questão. Questão tranquilinha, só para saber se você conhece essa notação científica, a potência de 10. Tem dúvidas? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Se tiver, me escreve, deixe sua dúvida, seu comentário aqui embaixo, que eu vou te ler e possivelmente vou te responder, especialmente se você estiver inscrito ou inscrita aqui na Central dos Números, tá bom? Vamos para mais uma questão? Vem comigo. Vou colocar a lupa aqui nessa questão que ficou pequena. O slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Tem que punir mesmo, não pode beber e dirigir e matar as pessoas. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2003, conforme dados no quadro. Então, a gente tem número total de acidentes, o ano e o número de acidentes em cada ano. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia
para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta, ou seja igual à redução do número de acidentes observada de 2014 para 2015, daqui para cá. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados em 2018 será de quanto? Entende? Então, a gente tem que observar qual foi a redução de 2014 para 2015. E em 2014 houve 900 acidentes, em 2015 houve 850. Então, a redução, basta a gente subtrair 900 menos 850, isso dá 50 acidentes a menos. Em 2016, a redução vai ser mantida, então em 2016 haverá menos 50 acidentes, né? Se em 2015 existiram 850 acidentes, em 2016 vão ter 850 menos 50, o que dá 800. Em 2017, reduz mais 50, 800 menos 50, 750. Em 2018, reduz mais 50, 750 menos 50, isso dá 700. A gente tem no Enem uma questão de subtração que é muito comum em provas de concurso público. Geralmente é a primeira questão da prova. Então, em 2018, nessa rodovia são esperados 700 acidentes. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Primeiro, como questão tranquila, o enunciado é grande, mas a questão é muito tranquila de ser resolvida, não é não? Bora para a última questão. Essa última questão dá um pouquinho mais de trabalho, é um pouquinho mais difícil. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo, raiz de x, o terceiro, x elevado a 1/3, o quarto, x ao quadrado e o último, x ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Então, o nosso x aqui é um valor que está entre 0 e 1. Para resolver essa questão, para ficar mais fácil de visualizar, vamos supor que o x tinha um valor determinado, né? Eu supus aqui que o x era igual a 1/4. Então, o país 1 teve o IDH igual ao valor que eu estipulei, 1/4. Poderia colocar qualquer valor entre 0 e 1. Coloquei 1/4 porque 1/4 é 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 dá 0,25. 0,25 está entre 0 e 1. Beleza? O segundo país teve o IDH como raiz de x, raiz de 1/4. Raiz de 1/4 é raiz de 1 dividido por raiz de 4. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, é meio. Meio você pode escrever como 0,5. Percebe? Então, observa o que é uma propriedade importante aqui das frações. Quanto maior o denominador da fração, menor é o número em questão. Se os numeradores são iguais, quanto maior for o denominador, menor será o valor obtido. Então, observa, o 2 é um número menor que o 4, logo essa fração é maior do que essa, certo? Meio é maior que 0,25. Por que eu estou chamando a atenção de você para isso? Porque a próxima a gente tem aqui, ó, x elevado a 1/3. X elevado a 1/3 é igual a raiz cúbica de x, né? O denominador vira o radical aqui, raiz cúbica de x. Perfeito? Então, a gente vai ter raiz cúbica do x, eu escolhi 1/4, raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 4 é raiz cúbica de 1 dividido por raiz cúbica de 4. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes? Então, ele vezes ele vezes ele vai dar 4. Vai ser um número com certeza menor do que 2, né? Porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, vai ser 1, alguma coisa. Me interessa saber que número é esse? Não. Eu só preciso saber que esse número é 1 dividido por 1, alguma coisa. Por quê? Eu sei que aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, alguma coisa. Eu disse para você que quanto menor o denominador, 1, alguma coisa é menor que 2. Então, essa fração aqui vai ser maior do que meio. Percebe? Conseguiu entender?
Se eu tenho aqui raiz cúbica de 4, vai dar 1, alguma coisa. 1, alguma coisa é menor do que 2. Quanto menor o denominador da fração, se o numerador é igual, maior vai ser o valor da fração. Então, essa fração é maior do que meio. Ok? O quarto país, x ao quadrado, é 1 quarto ao quadrado. 1 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 1 sobre 16, maior denominador, menor fração. Então, esse aqui é menor do que 0,25. País 5, x ao cubo. 1 quarto elevado ao cubo. 1 ao cubo é 1. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. 1 sobre 64. Essa fração é a menor de todas entre essas. Sendo assim, o país que teve o maior IDH é o país 3, que teve o IDH maior do que meio. Beleza? Então, aqui a gente observou como comparar valores de frações. Guarda isso para a vida. Se os numeradores das frações forem iguais, quanto maior o denominador, menor vai ser o valor da fração. E o contrário é verdadeiro. Quanto menor o denominador, maior o valor da fração. É isso, pessoal. Dúvidas? Perguntas? Se quiser falar alguma coisa, pode me escrever, deixe seu comentário. Agora, se quiser aprender mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. E, claro, se ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se. Venha fazer parte dessa comunidade que não para de crescer. No mais, bons estudos e até a próxima.